15. Sugestões para a leitura de narrativas, PSC-AS e poemas. As regras paralelas para a leitura de literatura imaginativa que foram discutidas no capítulo anterior eram gerais, valiam para todos os tipos de literatura imaginativa, romances e contos, seja em prosa, seja em verso, inclusive os épicos, peças, fossem elas tragédias, comédias ou algo intermediário, e poemas líricos, de qualquer extensão ou complexidade. Por serem gerais, essas regras têm de ser um tanto adaptadas para que se apliquem aos diversos tipos de literatura imaginativa. Neste capítulo, vamos sugerir as adaptações necessárias. Teremos algo específico a dizer a respeito da leitura de narrativas, peças e poemas líricos, também incluiremos notas a respeito dos problemas particulares apresentados pela leitura de poemas épicos e das grandes tragédias gregas. Antes de passar a essas questões, porém, recomenda-se fazer algumas observações sobre a última das 4 perguntas que o leitor ativo e exigente deve fazer a qualquer livro, quando essa pergunta diz respeito a uma obra de literatura imaginativa. Você há de lembrar que as primeiras 3 perguntas eram: primeiro, o livro, como um todo, é sobre o que; segundo, o que está sendo dito em detalhe, e como; e, terceiro, o livro é verdadeiro, no todo ou em parte. A aplicação dessas 3 perguntas à literatura imaginativa foi discutida no capítulo anterior. A primeira pergunta é respondida quando você é capaz de descrever a unidade do enredo de uma narrativa, peça teatral ou poema, entendendo o enredo de modo amplo, de modo a incluir a ação ou movimento de um poema lírico e de uma narrativa. A segunda questão é respondida quando você é capaz de discernir o papel desempenhado pelos diversos personagens, e repetir, com suas próprias palavras, os principais acontecimentos relacionados a eles. E a terceira questão é respondida quando você é capaz de dar um julgamento abalizado a respeito da verdade poética da obra. É uma narrativa verossímil? A obra satisfaz seu coração e sua mente? Você aprecia a beleza da obra? Consegue dizer por quê? A quarta questão é: e daí? No caso de obras expositivas, uma resposta para essa pergunta supõe alguma espécie de ação da sua parte. Ação, nesse contexto, nem sempre significa sair de casa e fazer alguma coisa. Sugerimos que esse tipo de ação é uma obrigação que cabe ao leitor quando ele concorda com uma obra prática, isto é, quando concorda com os fins propostos, e aceita que os meios pelos quais o autor diz que eles podem ser atingidos são apropriados. A ação, nesse sentido, não é obrigatória quando o livro em questão é teórico. Nesse caso, apenas a ação mental é necessária. Mas se você está convencido de que um livro é verdadeiro, no todo ou em parte, então tem de concordar com suas conclusões e, se ela supõe algum ajuste de suas ideias sobre o assunto, então você fica mais ou menos obrigado a fazer esses ajustes. Agora, é importante admitir que, no caso de uma obra de literatura imaginativa, essa quarta e última questão tem de ser interpretada de modo muito diferente. De certo modo, a questão é irrelevante para a leitura de narrativas e poemas. Estritamente falando, não se espera que você realize nenhuma ação quando lê bem, isto é, analiticamente, um romance, peça teatral ou poema. Você cumpriu todos os seus deveres de leitor quando aplicou as regras paralelas às da leitura analítica a essas obras e respondeu às 3 primeiras perguntas. Dizemos estritamente falando porque é óbvio que as obras imaginativas frequentemente levaram os leitores a agir de várias maneiras. Às vezes uma narrativa é uma maneira mais eficaz de transmitir uma mensagem, seja ela política, econômica, seja moral, do que uma obra expositiva. A Revolução dos Bichos e 1984, de George Orwell, são 2 fortes ataques ao totalitarismo. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, é uma crítica mordaz à tirania do progresso tecnológico. O Primeiro Círculo, de Alexander Solzhenitsyn, diz mais sobre a mesquinha crueldade e desumanidade da burocracia soviética do que uma centena de estudos factuais e relatórios. Essas obras foram proibidas e censuradas muitas vezes na história da humanidade e a razão disso é clara. Como disse uma vez, B. White, um déspota não teme que autores eloquentes preguem a liberdade, ele teme que um poeta bêbado faça uma piada que vire moda. Ainda assim, essas consequências práticas da leitura de narrativas e poemas não dizem respeito à essência do problema. Escritos imaginativos podem levar à ação, mas não têm de levar. Eles pertencem ao mundo da arte fina. Uma obra de arte é fina não por ser refinada ou por estar finalizada, mas porque é um fim. Em latim, fine significa fim, em si mesma. Ela não tem de produzir um resultado além de si própria. Ela é, como disse Emerson da Beleza, sua própria razão de existir. Assim, na hora de aplicar essa última pergunta a obras de literatura imaginativa, é preciso ter cuidado. Se você sentir-se impelido a fazer alguma coisa por causa de um livro que leu, pergunte-se se a obra possui alguma asserção implícita que tenha produzido esse sentimento.
A poesia, em sentido estrito, não é o domínio das asserções, ainda que muitas narrativas e muitos poemas contenham asserções mais ou menos escondidas, e não há problema algum em prestar atenção nelas, em reagir a elas, mas é preciso que você recorde que está prestando atenção em algo e reagindo a algo, que não é a narrativa ou o poema. Esses subsistem por si, para lê-los bem, basta experienciá-los. Como ler narrativas. A primeira orientação que gostaríamos de oferecer a você para a leitura de uma narrativa é esta: leia-a rápido e entregue-se totalmente a ela. Idealmente, uma narrativa deveria ser lida numa única sentada, ainda que isso raramente seja possível para pessoas ocupadas que queiram ler romances extensos. Ainda assim, é possível aproximar-se do ideal comprimindo a leitura de uma boa, no original, fine art, no singular. A expressão inglesa fine arts, no plural, tem como tradução a belas artes. Um Museum of Fine Arts é um museu de belas artes. O sentido é idêntico ao do português. Nenhum dos dois idiomas colocaria a literatura entre as belas artes ou fine arts. Adler está usando a expressão fine art num sentido próprio e peculiar, e o leitor não deve pensar que houve confusão com fine arts e belas artes. NT. Narrativa no menor tempo possível. Caso contrário, você esquecerá o que aconteceu, a unidade do enredo lhe escapará e você ficará perdido. Alguns leitores, quando gostam muito de um romance, querem saboreá-lo, demorar-se nele, estender sua leitura o máximo possível. Mas nesse caso é provável que eles não estejam exatamente lendo o livro, e sim satisfazendo seus sentimentos mais ou menos conscientes a respeito dos acontecimentos e dos personagens. Voltaremos a isso em breve. Leia rápido e entregue-se totalmente, eis a nossa sugestão. Mencionamos a importância de deixar um livro imaginativo mexer com você, e isso é o que queremos dizer com entregue-se totalmente. Deixe os personagens entrarem em sua mente e em seu coração, suspenda sua incredulidade, se houver alguma, a respeito dos acontecimentos. Não desaprove algo que um personagem tenha feito, antes de entender por que ele fez aquilo, talvez, nem mesmo depois. Faça o máximo de esforço para viver no mundo dele, não no seu, lá ali. As coisas que ele faz podem ser perfeitamente compreensíveis. E não julgue o mundo como um todo antes que você tenha certeza de que viveu nele até o máximo de sua capacidade. Seguir essa regra permitirá que você responda à primeira pergunta que se deve fazer a respeito de qualquer livro: o livro, como um todo, é sobre o quê? A menos que você leia rápido, não conseguirá enxergar a unidade da narrativa. A menos que leia intensamente, não conseguirá perceber os detalhes. Os termos de uma narrativa, como observamos, são seus personagens e acontecimentos. É preciso que você se familiarize com eles e seja capaz de enumerá-los. Aqui, porém, cabe um aviso. Tomando Guerra e Paz como exemplo, muitos leitores iniciam esse grande romance e ficam desesperados com o grande número de personagens aos quais são apresentados, sobretudo porque eles têm nomes estranhos. Logo esses leitores desistem do livro, crentes de que jamais serão capazes de distinguir todas as complicadas relações, de saber quem é quem. Isso vale para qualquer romance extenso, e, se o romance for bom mesmo, queremos que ele seja o mais longo possível. Nem sempre ocorre a esses leitores de ânimo fraco que acontece com eles a mesma coisa quando se mudam de cidade, ou para outro bairro, quando vão para uma nova escola ou para um novo trabalho, ou mesmo quando chegam a uma festa. Nessas circunstâncias, eles não desistem e sabem que após um breve período, conseguirão distinguir indivíduos da massa, que farão amigos na multidão desfigurada dos colegas de trabalho, dos colegas de escola ou dos convidados da festa. Talvez não recordemos os nomes de todo mundo na festa, mas lembraremos o nome do homem com quem conversamos por uma hora, ou da jovem com quem marcamos um encontro para a noite seguinte, ou da mãe cuja filha vai à mesma escola que nós. Acontece a mesma coisa num romance. Não devemos esperar ser capazes de lembrar o nome de cada personagem e muitos deles são apenas pessoas de fundo, cuja função é provocar as ações dos personagens principais. Porém, quando terminamos Guerra e Paz ou qualquer outro romance extenso, sabemos quem é importante, e não esquecemos. Pierre, André, Natasha, Princesa Maria, Nicholas, os nomes provavelmente virão rapidamente à memória, ainda que vários anos tenham se passado desde que lemos o livro de Tolstói. Apesar da multidão de acontecimentos, também descobrimos rapidamente o que é importante. Os autores normalmente ajudam muito nesse quesito e eles não querem que o leitor perca aquilo que é essencial para o desenrolar do enredo, por isso destacam-no de várias maneiras. Mas o principal é que você não fique nervoso se as coisas não estiverem claras desde o início. Uma narrativa é como a vida, nesta, não esperamos compreender os acontecimentos na hora que eles ocorrem, ao menos não com total clareza, mas, olhando em retrospecto, nós os compreendemos. Assim, o leitor de uma narrativa, olhando em retrospecto para ela após terminá-la, compreende a relação entre os eventos e a ordem das ações. Tudo isso se resume ao mesmo princípio: é preciso terminar de ler uma narrativa para poder dizer que ela foi bem lida.
Paradoxalmente, porém, uma narrativa deixa de ser semelhante à vida na sua última página. A vida continua, mas a narrativa não. Seus personagens não têm vitalidade fora do livro e aquilo que você imagina que aconteceu com eles antes da primeira página e depois da última vale tanto quanto a opinião de qualquer outro leitor. Na realidade, essas especulações não fazem sentido. Já escreveram prelúdios a Hamlet, todos ridículos. Não devemos perguntar o que acontece com Pierre e Natasha depois que Guerra e Paz acaba. Ficamos satisfeitos com as criações de Shakespeare e Tolstói em parte porque elas são limitadas no tempo. Não precisamos de mais. A grande maioria dos livros são narrativas de algum tipo. As pessoas que não sabem ler escutam narrativas. Nós até as inventamos. A ficção parece uma necessidade humana. Por que será? Uma razão pela qual a ficção é uma necessidade humana é que ela satisfaz muitas necessidades conscientes e inconscientes. Ela seria importante se tocasse apenas a mente consciente, como a escrita expositiva. Mas a ficção também é importante porque, além disso, toca o inconsciente. No nível mais simples, e uma discussão sobre esse assunto pode ser muito complexa, gostamos ou desgostamos de certos tipos de pessoas mais do que de outras e nem sempre sabemos o porquê. Se, num romance, essas pessoas forem recompensadas ou punidas, o livro poderá levar a uma mobilização mais forte, a favor ou contra do que se fosse provocada apenas pelos seus méritos artísticos. Por exemplo, frequentemente gostamos quando um personagem num romance herda dinheiro ou simplesmente tem um golpe de sorte. Porém, isso tende a se verificar só quando o personagem é simpático, isto é, quando nos identificamos com ele ou com ela. Não admitimos a nós mesmos que gostaríamos de herdar o dinheiro, apenas dizemos que gostamos do livro. Talvez todos nós queiramos amar com mais intensidade do que amamos. Muitos romances falam de amor, a maioria, talvez, e sentimos prazer em nos identificar com os personagens que amam. Eles são livres, e nós não. Mas pode ser que não admitamos isso, caso contrário, poderíamos sentir, conscientemente, que nossos amores são menores do que deviam. Novamente, quase todos têm algum sadismo ou masoquismo inconsciente em sua personalidade. Esses muitas vezes gostam de romances em que é possível identificar-se com o conquistador ou com a vítima, ou até com ambos. Nos dois casos, podemos simplesmente dizer que gostamos desse tipo de livro sem dizer ou nem mesmo saber por quê. Por fim, suspeitamos que a vida como a conhecemos é injusta. Porque os bons sofrem e os maus prosperam. Não sabemos, não temos como saber, mas isso nos deixa a todos muito ansiosos. Nas narrativas, essa situação caótica e desagradável se resolve, e isso nos é extremamente agradável. Nas narrativas, nos romances, nos poemas narrativos e nas peças teatrais, a justiça geralmente vence. As pessoas recebem aquilo que merecem, o autor, que é como um deus para seus personagens, cuida para que eles sejam recompensados ou punidos de acordo com seus verdadeiros méritos. Numa boa narrativa, numa narrativa satisfatória, é assim que acontece, pelo menos. Uma das coisas mais irritantes numa narrativa ruim é que as pessoas nela parecem ser punidas ou recompensadas sem rima nem solução. O grande narrador não comete erros. Ele é capaz de nos convencer de que foi feita justiça, justiça poética, como chamamos. Isso vale também para a tragédia. Nela, coisas terríveis acontecem a boas pessoas, mas vemos que o herói, ainda que não mereça integralmente seu destino, ao menos chega a entendê-lo. E sentimos um profundo desejo de compartilhar seu entendimento. Se ao menos soubéssemos, nesse caso, poderíamos suportar qualquer coisa que o mundo tivesse reservado para nós. Quero saber por que o Antítono Why é o título de um conto de Sherwood Anderson. Poderia ser o título de muitas narrativas. O herói trágico descobre por quê, ainda que muitas vezes, é claro, após sua vida ser arruinada. Podemos compartilhar de sua intuição sem tomar parte em seu sofrimento. Assim, ao criticar ficção precisamos ter cuidado para distinguir os livros que satisfazem nossas próprias necessidades inconscientes, aqueles que nos fazem dizer, gosto deste livro, mas não sei bem por que daqueles que satisfazem as profundas necessidades inconscientes de quase todo mundo. Os últimos são sem dúvida as grandes narrativas, aquelas que sobrevivem por gerações e séculos. Enquanto o homem for homem, elas continuarão a satisfazê-lo, dando-lhe algo de que precisa, uma crença na justiça e na compreensão, além de alívio para a ansiedade. Não sabemos, não temos como ter certeza, se o mundo real é bom, mas o mundo de uma grande narrativa é bom de algum modo. Queremos viver nele por mais tempo, o mais frequentemente possível. Uma nota sobre os épicos. Talvez os livros mais celebrados, mas provavelmente menos lidos, da grande tradição do mundo ocidental sejam os grandes poemas épicos, especialmente a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante e o Paraíso Perdido de Milton. Esse paradoxo pede um comentário. A julgar pelo pequeno número dos que foram concluídos com sucesso nos últimos 2,
500 anos, parece que nada é mais difícil de escrever do que um longo poema épico. Não por falta de tentativas, centenas de épicos foram iniciados, e alguns, como o Prelúdio de Wordsworth e Dom Juan de Byron, atingiram tamanhos consideráveis sem que jamais fossem terminados. Assim, é preciso honrar o poeta que continua trabalhando até terminar. É preciso honrar mais ainda o poeta que produza uma obra que tenha as qualidades das 5 aqui mencionadas. Todavia, elas certamente não são fáceis de ler. Não é só porque foram escritas em verso, afinal, em todos os casos, tirando o Paraíso Perdido, há traduções em prosa disponíveis. 2 A dificuldade parece estar antes em sua grandeza, na abordagem de seu assunto. Qualquer um desses grandes épicos faz enormes exigências ao leitor, exigências de atenção, envolvimento e imaginação. O esforço necessário para lê-los é, de fato, imenso. A maioria de nós não tem ideia do que está perdendo por não fazer esse esforço. As recompensas advindas de uma boa leitura, uma leitura analítica, diríamos, desses épicos são pelo menos tão grandes quanto as que vêm da leitura de quaisquer outros livros, certamente, de outros livros de ficção. Infelizmente, porém, aqueles que não leem bem esses livros não têm acesso a tais recompensas. Esperamos que você tente ler esses 5 grandes poemas épicos e que consiga chegar ao fim de todos eles. Temos certeza de que não se decepcionará, e você ainda terá outra satisfação. Homero, Virgílio, Dante e Milton são os autores que todo bom poeta leu, isso para não falar de outros autores. Formam, com a Bíblia, a espinha dorsal de qualquer programa sério de leitura. 2 Naturalmente, Adler se refere à língua inglesa. Não haveria necessidade de traduzir o poema de Milton, originalmente escrito em inglês moderno. N.T. Uma nota sobre os épicos. Talvez os livros mais celebrados, mas provavelmente menos lidos, da grande tradição do mundo ocidental sejam os grandes poemas épicos, especialmente a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, a Divina Comédia de Dante e o Paraíso Perdido de Milton. Esse paradoxo pede um comentário. A julgar pelo pequeno número dos que foram concluídos com sucesso nos últimos 500 anos, parece que nada é mais difícil de escrever do que um longo poema épico. Não por falta de tentativas, centenas de épicos foram iniciados, e alguns, como o Prelúdio de Wordsworth e Dom Juan de Byron, atingiram tamanhos consideráveis sem que jamais fossem terminados. Assim, é preciso honrar o poeta que continua trabalhando até terminar. É preciso honrar mais ainda o poeta que produza uma obra que tenha as qualidades das 5 aqui mencionadas. Todavia, elas certamente não são fáceis de ler. Não é só porque foram escritas em verso, afinal, em todos os casos, tirando o Paraíso Perdido, há traduções em prosa disponíveis. 2 A dificuldade parece estar antes em sua grandeza, na abordagem de seu assunto. Qualquer um desses grandes épicos faz enormes exigências ao leitor, exigências de atenção, envolvimento e imaginação. O esforço necessário para lê-los é, de fato, imenso. A maioria de nós não tem ideia do que está perdendo por não fazer esse esforço. As recompensas advindas de uma boa leitura, uma leitura analítica, diríamos, desses épicos são pelo menos tão grandes quanto as que vêm da leitura de quaisquer outros livros, certamente, de outros livros de ficção. Infelizmente, porém, aqueles que não leem bem esses livros não têm acesso a tais recompensas. Esperamos que você tente ler esses 5 grandes poemas épicos e que consiga chegar ao fim de todos eles. Temos certeza de que não se decepcionará, e você ainda terá outra satisfação. Homero, Virgílio, Dante e Milton são os autores que todo bom poeta leu, isso para não falar de outros autores. Formam, com a Bíblia, a espinha dorsal de qualquer programa sério de leitura. 2 Naturalmente, Adler se refere à língua inglesa. Não haveria necessidade de traduzir o poema de Milton, originalmente escrito em inglês moderno. N.T. Como ler peças teatrais. Uma peça teatral é ficção, é uma narrativa, e, à medida que isso seja verdade, deve ser lida como uma narrativa. Talvez o leitor tenha de ser mais ativo na criação do ambiente, o mundo em que os personagens vivem e se movem, pois nas peças não há descrições como as que existem em grande quantidade nos romances. Os problemas, porém, são essencialmente similares. Só há uma diferença importante. Quando você lê uma peça, não está lendo uma obra completa. A peça completa, a obra que o autor queria que você aprendesse, só é aprendida quando representada no palco. Assim como a música, que deve ser ouvida, uma peça fica privada de uma dimensão física quando lida num livro. Cabe ao leitor prover essa dimensão. A única maneira de fazer isso é fingir que se está assistindo a uma representação. Assim, uma vez que você descubra sobre o que é a peça, no todo e em detalhes, e uma vez que tenha respondido às outras perguntas que tem de fazer a respeito de qualquer narrativa, cabe-lhe tentar dirigir a peça. Imagine que você dispõe de meia dúzia de atores à espera dos seus comandos. Diga a eles como dizer esta fala, como fazer aquela cena. Explique a importância dessas palavrinhas e como aquela ação é o clímax da obra.
Você vai se divertir bastante e vai aprender muito sobre a peça. Um exemplo deixará claro o que queremos dizer. Na cena 2 do ato 11 de Hamlet, Polônia anuncia ao rei e à rainha que Hamlet enlouqueceu por causa de seu amor por Ofélia, que rejeitou as investidas do príncipe. O rei e a rainha duvidam e por isso Polônia propõe esconder-se com o rei atrás de uma tapeçaria a fim de escutar a conversa entre Hamlet e Ofélia. Essa proposta acontece nos versos 160 a 170 da cena 2 do ato LI, e imediatamente depois, Hamlet entra em cena lendo um livro. Suas falas a Polônia são enigmáticas. Polônia afirma, embora seja pura loucura, há sensatez no que diz. Depois, no início do ato 111, Hamlet entra e faz o famoso solilóquio que começa com a ser ou não ser, interrompido quando Ofélia aparece. Ele começa a falar com ela de modo razoável, mas subitamente grita, és honesta? 1:11, verso 103. Agora surge a questão, será que Hamlet ouviu Polônia dizer, antes, que ele e o rei planejavam espioná-lo? E será que ele também ouviu Polônia falarem em perder a filha para ele? Se ouviu, as conversas de Hamlet com Polônia e Ofélia teriam um sentido. Se ele não ouviu o plano, teria um outro. Shakespeare não deixou orientações, cabe ao leitor, ou diretor, decidir por si. Sua própria decisão terá um papel central no seu entendimento da peça. Muitas peças de Shakespeare exigem esse tipo de atividade por parte do leitor. O que queremos dizer é que ela é sempre desejável, por mais explícito que o dramaturgo tenha sido ao nos dizer o que deveríamos esperar ver. Não podemos questionar o que deveríamos esperar ouvir, já que o texto da peça está diante de nós. Talvez você não tenha lido uma peça realmente bem se não a tiver encenado dessa maneira. Na melhor das hipóteses, você não fez mais do que uma leitura parcial. Anteriormente sugerimos que havia exceções interessantes à regra de que o dramaturgo não pode dirigir-se diretamente ao leitor assim como pode, e tantas vezes faz, o autor de um romance. Fielding, em Tom Jones, é um exemplo de autor que se dirige diretamente ao leitor em um grande romance. Duas dessas exceções estão separadas por quase 25 séculos. Aristófanes, o antigo comediógrafo grego, escreveu os únicos exemplos que restaram da chamada comédia antiga. Numa peça de Aristófanes, volta e meia, e pelo menos uma vez, o ator principal sai do personagem, dá um passo, talvez, em direção à plateia, e faz um discurso político que não tem nada a ver com a ação do drama. Crê-se que esses discursos expressam os sentimentos pessoais do autor. Isso se faz ocasionalmente hoje em dia, não há recurso artístico útil que realmente se perca, ainda que talvez não tão bem quanto Aristófanes fazia. O outro exemplo é o de Bernard Shaw, que não apenas esperava que suas peças fossem montadas, como ainda gostaria que elas fossem lidas. Ele as publicou todas, Briacagaouse, ao menos, antes mesmo de ser montada e inseriu nos livros longos prefácios em que explicava o sentido das peças e dizia aos leitores como entenderias. Ele também inclui extensas instruções aos atores e diretores nas versões publicadas. Ler uma peça de Shaw sem ler o prefácio que Shaw lhe dedicou é propositadamente dar as costas para um importante auxílio ao seu entendimento. Também aqui, outros dramaturgos modernos imitaram o uso que Shaw fez desse recurso, mas nunca foram tão bons quanto ele. Outro conselho pode ser útil, particularmente para a leitura de Shakespeare. Já aludimos à importância de ler as peças inteiras, se possível de uma vez só, para poder captá-las em seu todo. Mas, como a maior parte das peças está escrita em verso e como esses versos são mais ou menos opacos em muitas ocasiões em virtude das mudanças porque a língua inglesa passou desde 1600, muitas vezes é desejável ler alguma passagem difícil em voz alta. Leia devagar, como se houvesse uma plateia ouvindo, e com a entonação, isto é, tente fazer que as palavras tenham sentido para você à medida que as lê. Esse recurso simples resolverá muitas dificuldades. Só quando ele não funcionar você deve procurar o glossário ou as notas. Uma nota sobre a tragédia. Não vale a pena ler a maior parte das peças. Achamos que isso é verdade porque elas são incompletas. Elas não foram feitas para ser lidas, foram feitas para ser encenadas. Existem muitas grandes obras expositivas, muitos grandes romances e poemas líricos, mas as grandes peças são poucas. Porém, essas poucas, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as peças de Shakespeare, as comédias de Molière, as obras de raríssimos modernos, são realmente grandes, contendo algumas das mais profundas e mais ricas intuições jamais expressas em palavras pelo homem. Entre elas, a tragédia grega é talvez a mais difícil para os leitores iniciantes. Para começar, no mundo antigo, 3 tragédias eram apresentadas de uma vez e era comum que as 3 tratassem do mesmo tema, mas, com uma exceção, a Oresteia de Ésquilo, apenas peças isoladas, ou atos isolados, restaram. Além disso, é quase impossível encenar as peças mentalmente, já que não sabemos praticamente nada sobre como os diretores gregos as encenavam.
Mais ainda, as peças teatrais muitas vezes se baseavam em narrativas bem conhecidas das plateias de seu tempo, mas que nós só conhecemos graças a essas peças. Uma coisa é conhecer a história de Édipo como se conhece a história de George Washington e a Cerejeira. 3. E por isso considerar a obra-prima de Sófocles como um comentário a uma narrativa conhecida. Outra coisa é ver Édipo Rei como a narrativa primária e tentar imaginar como era a narrativa familiar que lhe serviu de base. Ainda assim, as peças são tão fortes que vencem até mesmo esses obstáculos, e outros também. É importante lê-las bem, pois elas não só podem nos dizer muito sobre a vida que vivemos hoje, como ainda formam uma espécie de arcabouço literário para muitas peças escritas bem depois, por exemplo, as de Racine e O'Neill. Temos 2 conselhos que podem ajudar. O primeiro é lembrar que a essência da tragédia é o tempo, ou melhor, a falta dele. Não há nenhum problema na tragédia grega que não pudesse ter sido resolvido se houvesse tempo suficiente, mas nunca há tempo suficiente. É preciso tomar decisões e fazer escolhas num instante, não há tempo para pensar e pesar as consequências, e, como até os heróis trágicos são falíveis, especialmente falíveis, talvez, eles decidem mal. É fácil para nós ver o que deveria ter sido feito, mas será que conseguiríamos ver isso a tempo? Essa é a questão que você sempre tem de fazer ao ler qualquer tragédia grega. O segundo conselho é este: uma coisa que sabemos sobre a encenação de peças gregas é que os atores trágicos usavam botas com saltos plataforma que os colocavam muitos centímetros acima do chão. Além disso, eles usavam máscaras. Mas os membros do coro não usavam botas com saltos plataforma, ainda que às vezes usassem máscaras. A comparação entre a dimensão do protagonista trágico, de um lado, e os membros do coro, de outro, era portanto muito significativa. Assim, é preciso que você sempre imagine, ao ler as falas do coro, que elas são ditas por pessoas da sua altura, já as palavras ditas pelos protagonistas. 3. Quando criança, George Washington usou seu machado novo para cortar, enquanto brincava, uma bela cerejeira plantada por seu pai. A coragem demonstrada pelo menino ao assumir a responsabilidade pelo ato é sempre lembrada como prova do caráter daquele que se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos. NT. Vem das bocas de gigantes, de personagens que não apenas pareciam, mas de fato eram, fora do comum, como ler poesia lírica. A definição mais simples de poesia, no sentido mais ou menos restrito que o título desta seção sugere, é que poesia é aquilo que os poetas escrevem. Isso parece bastante óbvio, mas há aqueles que discordariam dessa definição. A poesia, segundo eles, é uma espécie de transbordamento espontâneo da personalidade que pode ser expresso em palavras escritas, mas também pode assumir a forma de uma ação física ou de um som mais ou menos musical, ou mesmo som-sentimento. Há algo aí, claro, como os poetas sempre perceberam. É muito antiga a ideia de que o poeta desce ao fundo de si mesmo para buscar os poemas, de que seu lugar de origem é um poço criativo misterioso que fica dentro da mente ou da alma. Nesse sentido do termo, qualquer um, a qualquer momento, pode fazer poesia numa espécie de sessão solitária sensitiva. Mas, ainda que aceitemos haver um grão de verdade nessa definição, o sentido do termo que vamos empregar a seguir é muito mais restrito. Qualquer que seja a origem do impulso poético, a poesia, para nós, é feita de palavras, e, além disso, palavras que estão organizadas de modo mais ou menos ordeiro e disciplinado. Outras definições do termo que igualmente contêm um grão de verdade são de que a poesia, mais uma vez, fundamentalmente a poesia lírica, não é poesia a menos que seja laudatória, ou a menos que incite a ação, normalmente revolucionária, ou a menos que seja rimada, ou a menos que use uma linguagem especializada chamada dicção poética. Acabamos de misturar, de propósito, algumas ideias muito modernas com outras muito antiquadas. Queremos mostrar que todas essas definições e mais uma dúzia que ainda poderíamos citar são todas muito estreitas, assim como a definição discutida no parágrafo anterior era, para nós, ampla demais. No meio dessas definições amplas ou estreitas demais há um núcleo central que muitas pessoas, caso estivessem dispostas a ser razoáveis, concordariam que é a poesia. Se tentássemos dizer exatamente em que consiste esse núcleo central, provavelmente arrumaríamos encrencas e por isso nem vamos tentar. Ainda assim, temos certeza de que você sabe do que estamos falando. Temos certeza de que, em 90% das vezes, ou talvez 99%, você concordaria conosco em que X é um poema e Y não. E isso é o bastante para os nossos propósitos que se seguirão nas páginas seguintes. Muitas pessoas acham que não são capazes de ler poesia lírica, sobretudo a poesia moderna. Acham que ela costuma ser difícil, obscura, complexa, e que exige tanta atenção e tanto trabalho que nem vale a pena tentar. Temos duas coisas a dizer. Primeiro, a poesia lírica, inclusive a poesia moderna, nem sempre exige tanto esforço quanto você imagina, desde que tente lê-la do modo correto. Segundo, muitas vezes ela vale o esforço que você está disposto a fazer, qualquer que seja.
Não queremos dizer que a leitura de um poema dispensa o trabalho. Um bom poema pode ser trabalhado, relido e meditado inúmeras vezes pelo resto da vida. Você nunca deixará de encontrar coisas novas nele, novos prazeres e deleites, como também novas ideias sobre si e sobre o mundo. Queremos dizer que a tarefa inicial de aproximar-se suficientemente de um poema para poder trabalhá-lo não é tão difícil quanto você talvez tenha imaginado. A primeira regra a seguir na leitura de um poema é lê-lo até o fim sem parar, ache você que entendeu o poema ou não. Essa é a mesma regra que propusemos para diversos tipos de livros, mas ela é mais importante no caso de um poema do que no caso de um tratado científico ou filosófico, e mesmo de um romance ou de uma peça teatral. De fato, o problema que tanta gente parece ter com a leitura de poemas, sobretudo os mais modernos e difíceis, deve-se ao desconhecimento dessa primeira regra de leitura. Quando elas deparam com um poema de T.S. Eliot, Oyland Thomas ou algum outro poeta moderno difícil, mergulham com vontade, mas voltam depois do primeiro verso ou da primeira estrofe. Elas não a entendem imediatamente, completamente, e acham que deveriam entender. Elas se concentram nas palavras, tentam desfazer o complexo emaranhado da sintaxe e logo desistem, concluindo que, como suspeitavam, a poesia moderna é difícil demais para elas. Não são só os poemas modernos que são difíceis. Muitos dos melhores poemas são complicados e envolvidos por sua linguagem e ideias. Além disso, muitos poemas aparentemente simples têm uma complexidade imensa abaixo da superfície. Mas qualquer bom poema lírico tem unidade. A menos que o leiamos todo e de uma vez, não temos como aprender sua unidade. Não temos como descobrir, exceto talvez por acidente, qual sentimento ou experiência fundamental lhe serve de base. Em particular, quase nunca se encontra a essência de um poema em seu primeiro verso ou mesmo em sua primeira estrofe. Ela só pode ser encontrada no todo, e nunca, de maneira decisiva, em qualquer parte isolada. A segunda regra para a leitura de poemas é esta: leia o poema inteiro de novo, mas leia em voz alta. Já sugerimos isso para o caso de dramas poéticos como os de Shakespeare. Neles, a leitura em voz alta ajudava, aqui ela é essencial. Você verá, ao ler o poema em voz alta, que o simples ato de falar as palavras obriga-o a entendê-las melhor. Não dá para passar por cima de uma expressão ou de um verso incompreendido com tanta facilidade se você o estiver dizendo. O ouvido se ofende com uma ênfase errada, embora os olhos possam não percebê-la. O ritmo do poema e as rimas, caso ele as tenha, irão ajudá-lo a entender, colocando a ênfase no devido lugar. Por fim, será capaz de se abrir para o poema e deixar que ele mexa com você, como deve ser. Essas duas sugestões são mais importantes do que qualquer coisa para a leitura de poemas. Se os leitores que acham que não são capazes de ler poemas começassem por seguir essas regras, certamente passariam a ter poucas dificuldades. Afinal, uma vez que você tenha aprendido um poema por inteiro, mesmo que vagamente, poderá começar a lhe fazer perguntas. E, assim como no caso das obras expositivas, esse é o segredo do entendimento. As perguntas que você faz a uma obra expositiva são gramaticais e lógicas. As perguntas que você faz a um poema normalmente são retóricas, ainda que também possam ser sintáticas. Você não chega a um acordo com um poema, você precisa, contudo, descobrir suas palavras-chave. Elas não são descobertas, porém, por um ato de discernimento gramatical, mas sim por um ato de discernimento retórico. Porque certas palavras saltam do poema e ficam encarando o leitor? Será por causa do ritmo que as marca? Ou da rima? Ou será que são palavras repetidas? Será que muitas estrofes parecem falar das mesmas ideias? Se for assim, será que essas ideias formam algum encadeamento? Perguntas como essas vão ajudar no seu entendimento. Na maior parte dos bons poemas há alguma espécie de conflito. Às vezes dois antagonistas, sejam pessoas, imagens ou ideias, são citados e então descreve-se o conflito entre eles. Quando é assim, é fácil de descobrir. Mas muitas vezes o conflito está apenas sugerido, e não afirmado diretamente. Por exemplo, muitos dos grandes poemas líricos, talvez a maioria, falam de conflitos entre o amor e o tempo, entre a vida e a morte, entre a beleza das coisas transitórias e o triunfo da eternidade. Mas essas palavras podem não aparecer no texto do poema. Já se disse que quase todos os sonetos de Shakespeare tratam dos castigos daquilo que ele chama de tempo voraz. É claro que alguns tratam mesmo, pois ele diz isso explicitamente repetidas vezes. De ver que a mão cruel do tempo apaga soberbas pompas ricas do passado 4. Isso é o que ele escreve no soneto 64, em que ainda lista outras vitórias do tempo sobre tudo aquilo que o homem queria que lhe resistisse. Depois, ele diz: da ruína aprendi que o tempo avança e meu amor com ele há de partir. Não há dúvida a respeito do assunto do poema. O mesmo vale para o famoso soneto 1:6, que contém estes versos: do tempo o amor não é bufão, na esfera da foice curva em bocas, rose os rostos, com breve hora ou semana não se altera e até ao julgamento fica a postos.
4. As traduções dos trechos dos sonetos de Shakespeare são de Vasco Graça Moura, N.T., mas o soneto 138, quase tão famoso quanto o 1:6, que começa assim: ao jurar-me ela seu fiel amor, palavra que acredito e sei que mente. Também fala de um conflito entre o amor e o tempo, ainda que a palavra tempo não apareça em parte alguma no poema. Isso se pode ver sem grande dificuldade. Também não há dificuldade em ver que o festejado poema A Amada Esquiva de Andrew Marvell fala do mesmo assunto, como deixa claro logo no início. Descem-nos tempo e espaço afora não fora crime essa esquiveis, senhora. Como diz Marvell, não temos todo o tempo do mundo, pois, ao meu dorso eu ouço alá do carro do tempo, perto, perto, e adiante há apenas o deserto sem fim da eternidade. Assim, ele apela à sua amada. Enrolemos nosso alento e suavidade numa só esfera, e rasguemos prazeres como feras pelos portões férreos da vida. Assim, se não sustamos nosso sol, ao menos o incitamos à corrida. Sim, quanto risco é mistres, no original. A tradução do poema é de Augusto de Campos. N.T. Talvez seja um pouco mais difícil de perceber que o assunto de Andrew Marvell, seja Archibald M. Leys, é exatamente o mesmo. E aqui baixando o rosto contra o sol e aqui na terra erguida para o zênite sentir a incidir perpetuamente a aproximar-se sempre e sempre à noite. Assim, M. Leys nos pede para imaginar alguém, o poeta? O eu lírico. O leitor, que esteja debaixo do sol do meio-dia, mas, ao mesmo tempo, no meio da luminosidade e do calor, ciente do frio arrepio do ocaso. Ele imagina a linha da sombra do sol poente, da sequência cumulativa de todos os sóis poentes da história, movendo-se pelo mundo, passando pela Pérsia, por Bagdá. Ele sente o Líbano esvaicer-se, e Creta, e a Espanha sumir por sob as praias e africanas, as de dourada areia, até que agora a luz tão longa sobre o mar também desaparece. E ele conclui: e aqui, rosto baixo, o sol a pino, sentir o quão ligeira, o quão secreta, a sombra da noite corre em seu destino. A palavra tempo não é usada no poema nem há qualquer menção a uma amada. Ainda assim, o título nos lembra o poema de Marvell cujo tema era Descem-nos tempo e espaço afora e por isso a combinação de poema e título invoca o mesmo conflito entre o amor, ou a vida, e o tempo, conflito esse que era o assunto dos outros poemas que consideramos aqui. Um último conselho antes de ler poemas líricos. De modo geral, os leitores dessas obras acham que têm de conhecer mais sobre os autores e as épocas em que viveram do que realmente precisam. Acreditamos demais nos comentários, críticas e biografias, mas isso talvez só porque duvidamos de 6 Andrew Marvell, N.T., nossa própria capacidade de ler. Praticamente qualquer pessoa conseguirá ler um poema se estiver disposta a trabalhá-lo. Qualquer coisa que você aprenda a respeito da vida e da época do autor é válida e pode ajudar. Mas um vasto conhecimento do contexto de um poema não é garantia de que o poema mesmo será compreendido. Para ser entendido, ele tem de ser lido, muitas vezes. A leitura de qualquer grande poema dura a vida inteira, não, é claro, no sentido de que ela vá durar a vida inteira, mas que, no curso de uma vida, ele merece muitas visitas. E, durante as férias de um poema, podemos aprender mais a respeito dele do que imaginamos.